Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um vídeo, acredito que é do interesse de muitas pessoas aqui, né? Agora estamos chegando na reta final dos vestibulares, já estamos em dezembro, aí estamos na metade do mês, as segundas fases estão cada vez chegando. E agora, nesse fim de semana, temos a segunda fase da Unesp. Inclusive, fiz 2 vídeos falando sobre a segunda fase da Unesp. Quem não assistiu, assista. Fiz um vídeo corrigindo algumas questões da segunda fase. E fiz um outro vídeo dando dicas para vocês estudarem e se prepararem para a segunda fase da Unesp, independente do curso que vocês vão prestar. Bom, hoje o assunto é extremamente importante. Falaremos sobre a redação da Unesp. Quando se trata de redação, a gente sabe que sempre é muito importante, pois a nota de qualquer vestibular, seja Enem, seja FUVEST, seja Unesp, seja Unicamp, a nota de qualquer um deles, grande parte dela vem da redação, ou seja, da escrita, né? Os vestibulares, as universidades, elas estão interessadas naquele aluno que consegue escrever, que sabe construir um texto, que sabe argumentar. Não é à toa que a Unesp pede um texto dissertativo argumentativo. E isso é muito bom para você que vai prestar a Unesp, né? Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo é o clássico. Quase todas as universidades pedem esse gênero textual. O Enem pede um texto desse? Pede. Só que o Enem tem aquele algo a mais, que é a proposta de intervenção. A Unesp, então, o primeiro que vocês precisam saber é o seguinte: é um texto dissertativo argumentativo, sem proposta de intervenção. Ou seja, lembra que você que fez o Enem tinha que resolver um probleminha na sua conclusão? Um probleminha que você tinha apresentado na introdução? Pois bem, aqui você não vai precisar resolver problema algum. Você só vai ter que apresentar o seu ponto de vista e saber argumentar, defender esse seu ponto de vista. E isso é muito importante. O mais importante é vocês saberem que é muito bom que o texto que vocês vão fazer é um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que a gente acaba mais escrevendo no nosso dia a dia. É um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. É um texto encadeado, né, onde na introdução você vai apresentar a sua tese, na argumentação você vai argumentar, defender a sua tese, e a conclusão seria uma espécie de, digamos assim, de retomada da sua introdução, de retomada da sua tese, como se fossem as considerações finais de um texto, né, onde você vai retomar e concluir. Então é muito simples, é um texto simples, direto, você não tem que ficar inventando muita coisa. Tá? Então eu vou aqui dar umas dicas para você de como funciona essa redação, o que você deve fazer para se dar bem nela. Bom, primeiro de tudo, a redação é feita no segundo dia, onde vocês terão um caderno com 12 questões de português, inglês, né, que é linguagens, a prova de linguagem, seus códigos, literatura, gramática, e então serão 12 questões de linguagens e uma redação. Vocês têm 4 horas e meia para fazer isso. Ou seja, se você aí fizer a sua redação em 1 hora, um pouquinho mais, você tem mais de 11 minutos por cada questão para conseguir resolver. Então é um tempo relativamente bom para você resolver a prova. Então geralmente vem as 12 questões e por último, no final, vem a proposta de redação. E essa proposta de redação ela vem com textos de apoio. Esses textos podem ser textos escritos, podem ser textos escritos e gráficos, tabelas, para vocês interpretarem e conseguir linkar com os textos escritos e linkar com o tema dado. Então prestem muita atenção, leiam com muita atenção os textos de apoio e se tiver gráfico, qualquer imagem, observem com muita atenção, olhem bem a legenda das imagens, olhem bem a legenda de gráfico, interprete mesmo e tente linkar com os textos escritos. Então façam muito bem isso e tentem linkar com o tema da redação. Então logo embaixo vai vir várias linhas para vocês escreverem que li ao rascunho. Cuidado, prestem muita atenção. Lembrando que a prova do Unesp, na segunda fase, vocês podem levar lápis, pode levar borracha, pode levar régua, pode levar praticamente tudo de material. Tá? Só não pode levar lapiseira, né? E a caneta tem que ser com tinta preta, então fiquem atentos a isso. Então vocês podem, então vai no rascunho, faz o seu esqueminha, anota tudo que você conseguiu linkar, né? Faz tudo isso. A dica que eu sempre dou, sempre comece pelo rascunho. No dia da redação a mesma coisa. Começa, a primeira coisa, leia os textos de apoio, antes de começar a fazer as 12 questões. Já deixa o rascunho pronto, depois você vai para a prova, para as questões. E a hora que faltar mais ou menos 1 hora, 40 minutos
no máximo aí para terminar o tempo da prova, vocês passem a limpo a sua redação, né? Então sempre aprendam a controlar bem o tempo. Então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é um texto dissertativo argumentativo e é um texto bem mais livre que o do Enem. O Enem é um texto dissertativo argumentativo com proposta de intervenção, só que é aquela prova engessada, né? Que você não pode criticar o governo, é aquela prova que você pode e deve até fazer citações, só que também nem tanto, é uma prova bem mais simples e bem mais engessada. Já a da Unesp não, uma prova mais filosófica, mais aberta, aqui você já pode, se quiser, fazer crítica ao governo, não é aquela coisa travada. Né? Então, e aqui vai uma dica muito importante para vocês. No Enem, a gente sabe que é engessado, né? Aqui, o legal da Unesp é que geralmente são temas mais abertos, e eu vou mostrar para vocês. Então, o que vocês vão ter que fazer? Eles vão dar um tema para vocês, vocês vão ter que se posicionar, você vai ter que se posicionar em relação àquele tema. Né? Só que você tem que se posicionar na sua introdução e na argumentação, você tem que ter argumentos plausíveis, ou seja, bons argumentos para defender aquele seu ponto de vista. Então isso é muito importante. E uma coisa muito boa que vocês podem fazer na prova da Unesp é escolher defender o lado X, mas eu posso mostrar também que existe o lado Y. Então como assim? Isso até enriquece a sua redação na Unesp. Você se posiciona defendendo um lado, só que você mostra que há argumentos muito bons contrários ao seu ponto de vista também. Aí você vai se perguntar, mas eu não estou me contradizendo, né? Se eu estou defendendo um lado, eu estou mostrando que o outro lado também é bom. Não, isso não é se contradizer. É mostrar que você tem um posicionamento, mas que você reconhece que existe um outro posicionamento também possível. E que não é só o seu ponto de vista que existe. Então isso é muito bom também. Você não é obrigado a fazer isso, mas isso enriquece muito a sua redação. Tá? Então isso é o primeiro de tudo. É bom você fazer citação, é ótimo. Quanto mais citações, melhor. De filósofos, sociólogos, historiadores, de literatura, escritores, enfim. Quanto maior for o seu aparato, maior for a sua bagagem cultural, melhor. Então não é aquela prova engessada, como eu disse. E eu vou mostrar aqui, eu até separei para vocês temas das últimas provas. Por quê? Para vocês terem noção. Primeiro de tudo, antes de mostrar os temas, eu quero falar para vocês quais são os 3 critérios de correção para a prova. Existem 3 critérios que a banca vai corrigir na sua prova de redação. Primeiro dela é abordagem da proposta e do tema. Então, como assim, né? A banca avalia como você leu a proposta e como ela será articulada no texto em relação à coletânea de textos. Analisa também o seu ponto de vista e a reflexão feita por você ao longo do texto, ou seja, primeiro critério, a banca quer ver se você leu os textos de apoio, se conseguiu linkar os textos de apoio com o tema, né, e conseguiu linkar ainda mais com o seu repertório. Então, é isso, por isso que eu falei, leiam com muita atenção os textos de apoio. Segundo critério, desenvolvimento. Avalia como você construiu sua argumentação ao longo da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, e se está de acordo com o tipo dissertativo argumentativo, ou seja, vão analisar os seus argumentos, se são argumentos plausíveis ou se na verdade são argumentos baseados apenas na sua opinião, o que não é argumento, né? Então, eu acho isso porque eu gosto assim, porque eu fui criado assim, isso não é argumento. Tá? Então é aqui que entra você citar um filósofo, algum pensador, alguma coisa, porque isso enriquece ainda mais a sua argumentação, e é muito bacana. Você citar especialistas da área, os textos de apoio podem te ajudar nisso também. Então isso é muito bacana, tá? Então a sua argumentação, o texto é dissertativo argumentativo. O mais importante é você conseguir defender a sua tese. Lembrem-se disso. E o último, o domínio da escrita, né? No último ponto, os corretores analisam se você utilizou a norma culta da língua, além dos elementos de coesão. Ou seja, a norma culta da língua não significa escrever difícil, significa não ter erros de gramática, ortografia. Escrever normal. Gente, é só escrever, não precisa ficar procurando palavras rebuscadas, palavras complicadas, palavras difíceis para escrever bonito. Isso não é escrever bonito. Um bom texto é aquele texto que flui. Aqui basta você não escrever as palavras erradas, tudo bem? Então saber também onde colocar vírgula, saber onde pôr ponto, acentuar corretamente, ter coesão e coerência, saber colocar as conjunções no lugar certo. Então leia depois o seu texto antes de entregar e ver se você consegue ler ele com fluidez. Tá? Então esses são os 3 critérios de avaliação. Bom, agora eu vou destacar para vocês aqui alguns dos últimos temas, porque a Unesp ela tem um negócio bastante interessante. Lembre-se, a prova quer que você se posicione. Então eu vou mostrar aqui. Por exemplo, o tema da prova
em 2012 foi abajulação, 2 pontos. Virtude ou defeito? Ponto de interrogação. Olha esse tema, gente. Está fazendo uma pergunta para você. Abajulação é uma virtude ou é um defeito? Ou seja, eu vou ter que me posicionar. Se eu acho que a bajulação é uma virtude ou é um defeito. Eu posso escolher qualquer um dos dois, desde que eu tenha argumentos plausíveis para defender a minha tese. Então o conectivo ou é para você escolher virtude ou defeito. Então está jogando uma pergunta para você. Então fiquem espertos com isso, você vai ter que responder essa pergunta, tá? Através da sua argumentação. O tema de 2013, olha lá. Escrever, 2 pontos. O trabalho e a inspiração. Olha o conectivo. E. No de 2012 era ou. No de 2013 é e. Então, escrever, 2 pontos. O trabalho e a inspiração. Ou seja, você vai ter que escrever sobre as pessoas que escrevem e levam isso como um trabalho, e as pessoas que escrevem através da inspiração, aquelas pessoas que precisam de inspiração para poder escrever e aquelas que têm que escrever pelo trabalho. Claro que os textos de apoio te ajudariam nisso, mas nesse caso você tem que falar dos dois, porque o conectivo e ele é aditivo. Tá? Depois vem 2014. Corrupção no Congresso Nacional, 2 pontos. Reflexo da sociedade brasileira? Interrogação. Ou seja, aqui você vai ter que responder se a corrupção no Brasil é um reflexo ou não da sociedade brasileira. Então está jogando mais uma pergunta para a gente. Então você vai ter que responder. 2015. O legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil. Então é isso, o legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil. Bom, não preciso dizer aqui que há preconceito, né, no Brasil, mas aqui era para você fazer um link com o legado da escravidão e o preconceito que há até hoje em relação aos negros no Brasil. E os textos de apoio te ajudariam nisso. Você poderia citar vários exemplos, argumentar vários exemplos de tipos de preconceitos no dia a dia. Tá? Então, 2016. Publicação de imagens trágicas, 2 pontos. Banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? Mais uma vez o conectivo ou. Ou seja, você vai se posicionar. Essa publicação de imagens trágicas é uma banalização do sofrimento ou é uma sensibilização? Então você pode colocar os 2 pontos de vista. Lembra aquilo que eu falei? Você pode achar que é uma sensibilização, mas é importante você mostrar também que há argumentos para mostrar que também pode ser uma banalização. Entendeu? Essa é a pegada. Esse é o pulo do gato da prova da Unesp. Por exemplo, a do ano passado. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Era uma pergunta e interrogação. Era para você se posicionar se deveria ou não ser facultativo. Só que também, a partir do seu posicionamento, é importante que você mostre o outro lado. Então é muito importante isso, tá, gente? A prova da Unesp, a redação, ela vale 28 pontos nessa segunda fase. Se vocês forem fazer uma porcentagem, se não me falha a memória, a nota da redação corresponde a quase 20% da totalidade da sua nota. Ou seja, quase que 1/5 de toda a nota. Então a redação tem um peso grande na Unesp também, assim como nas outras. Então prestem muita atenção, não é uma redação muito difícil de ser feita. É um texto gostoso, dissertativo, argumentativo, bem menos engessado que o do Enem. Você tem mais liberdade. Não precisa resolver problema nenhum, não tem essa proposta de intervenção no final. Então, o que eu digo para vocês é, vão com calma, bem? Vão com calma, lembre-se, olhe bem onde é o rascunho, vão ser entregue para vocês uma folha separada que é onde vocês vão escrever a redação e entregar. Professor, precisa colocar título? Gente, uma dica que eu dou para todo mundo, né? Se não me falha a memória, se eu não me engano, nos últimos anos da Unesp, ela não coloca a obrigatoriedade de escrever o título, se não me engano, tá? Mas o que eu digo para todo mundo, vai escrever uma redação, independente de qual seja, né, de qual prova seja, é um texto dissertativo argumentativo, tem que colocar um título. Não existe texto sem título, né? Você vai ler um livro, todo capítulo de livro tem título, todo texto tem um título. Então o avaliador ele olha para a sua prova, ele vê que tem título, ele já olha com melhores olhos, digamos assim, do que aquele que não tem um título. Então o que eu digo, escreve um título, assim, primeira linha, coloca um títulozinho, pula uma linha e começa o seu texto. O título é muito importante, ele dá muito mais sentido ao texto, então não precisa ficar na dúvida, coloca, a não ser que a prova venha escrito, não coloque título, mas isso não vai acontecer.
Então preste muita atenção. Então geralmente vem as 12 questões no caderno, depois vem os textos de apoio da redação, e aí vem em negrito e maior, né, o tema da redação. Prestem atenção na redação, prestem atenção nos conectivos ou na pergunta que ele está fazendo para você. Leia com muita atenção os textos de apoio e façam uma boa redação. Lembre-se, utilize sempre a terceira pessoa, é um texto dissertativo argumentativo. Cuidado em utilizar a primeira pessoa. Não fique utilizando opiniões próprias no sentido, eu acho. Ou não use esse tipo de termo, né? Não use clichês. Procure evitar também termos como sempre, nunca, termos generalizantes, né? Tenha muito cuidado, né? Sempre questione, sempre problematize e conclua sua redação, né? Retome o que você colocou na sua introdução e conclua ela, tá? Faça suas considerações finais e conclua com os seus argumentos. Tudo bem, gente? Acredito que o que eu tinha para dizer para vocês sobre a redação da Unesp é isso. Não tem muito segredo. É um texto como os outros, com introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu tenho certeza que vocês vão bem, eu tenho certeza que quem está estudando sabe escrever muito bem um texto dissertativo argumentativo. Agora que faltam poucos dias, deem uma olhada, né, em algumas redações dos últimos anos da Unesp, dê aquela olhada, vê as que tiraram boas notas. Aqui isso ajuda bastante. Tudo bem, gente? Eu espero ter ajudado mesmo vocês. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, que teremos muito mais conteúdo. Vamos acompanhar mesmo agora nas férias, que vão acabar os vestibulares. Eu vou continuar postando conteúdos, vou postar conteúdos mais acadêmicos, conteúdos de história, né, coisas que as pessoas têm muita curiosidade, que são muito importantes para a gente saber. Então eu vou estar sempre postando vídeo. Eu espero mesmo, torço por cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo que me ajuda muito. Tá? Até a próxima, um forte abraço e qualquer sugestão pode deixar no comentário. Até o próximo vídeo, gente.